Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós estamos nessa nossa videoaula discutindo alguns conceitos do sociólogo francês Émile Durkheim. Tá? Esses argumentos são extraídos do texto da Cristina Costa, Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade. Muito bem, quais os itens que a Cristina chama a atenção e desses quais aqueles que eu destaco aqui para a nossa videoaula? São fundamentalmente dois itens, tá? Um é fato social, tá? E o outro solidariedade, subdividindo em orgânica e mecânica. Vamos ver cada uma dessas partes que nos ajudam bastante a entender os argumentos de Émile Durkheim. Tá? Em primeiro lugar, a Cristina chama a atenção que o fato social em Durkheim ele possui três grandes características. Tá? A primeira é a ideia de coerção social. Tá? Essa coerção social ela aparece de duas grandes formas. Tá? Primeiro, a partir das sanções sociais. Segundo, a partir de uma educação cotidiana. Como é que isso funciona? Tá? Ora, o que é uma coerção social? Eu tenho um grupo social, tenho um indivíduo, tá? E esse grupo social ele possui uma cultura, um jeito de ser, tá? A palavra cultura, por favor, não foi usada por Durkheim, eu é que estou incluindo aqui. Tá? E esse jeito de ser acaba determinando o quê? Que todos os indivíduos, impreterivelmente, devem seguir aquelas normas sociais determinadas pelo grupo. Tá? E como é que esses indivíduos seguem? Tá? Primeiro, a partir de sanções. Eles podem ser espontâneas ou podem ser legais. O que é uma sanção espontânea? Ora, vamos trabalhar com exemplos que eu quero acreditar fique bem fácil de entender. Tá? Vamos pensar na sociedade brasileira. Muito bem. Na sociedade brasileira, o exemplo mais banal que eu conheço, o exemplo mais simples que eu conheço, é o seguinte. Bom, na sociedade brasileira, homens não devem usar saias. Tá? Saia não é um objeto, não é um vestuário, não faz parte do vestuário masculino. Muito bem. Se eu tenho um homem que resolva usar saias, naturalmente, espontaneamente, as pessoas vão criticar o comportamento, a roupa dessa pessoa. Tá? Reparem, isso é automático. Né? Ninguém discute se esse critério de usar ou não saia, por exemplo, esteja naturalmente, essencialmente vinculado à masculinidade de uma pessoa. Tá? Se eu pensar na sociedade de Bali, por exemplo, na Indonésia, lá o homem que é homem usa saia, porque calça é coisa de mulher. Né? Aí lá, por favor, aí inverte-se completamente a questão. Né? O ponto que eu quero chegar é que quando Durkheim chama as sanções sociais de espontâneas, é isso. É você adotar um comportamento que não é padrão da sua sociedade e, em nome disso, você recebe duras críticas ou mesmo é excluído do grupo. Tá? A segunda forma de sanção social é mais fácil de pensar, são as sanções legais, que aí é a lei, é a punição, é a lei penal, é o Código Civil, que também tem suas punições. E, enfim, por que elas existem? Novamente, para que os indivíduos se adequem ao padrão determinado pela sociedade. Tá? Além dessa forma de coerção social, existe uma outra forma que também aparece, só que essa é de uma maneira, digamos assim, muito mais light, muito mais sutil, mas que não deixa de ser uma forma de coerção, que é a própria educação que as pessoas recebem. Ora, vamos pensar aqui, se você é inserido num grupo social, a língua que você aprende, o seu jeito de ser, o seu comportamento no meio social, tudo isso é passado pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos locais que a gente transita, e tudo isso nos é imposto sem que a gente perceba. Tá? De uma forma geral, são raros os casos das pessoas que adotam um senso crítico a respeito desses comportamentos. E quando o fazem, essa crítica, essa crítica que as pessoas fazem a esses padrões de comportamento, ela é quase que imediatamente rebatida com uma crítica muito maior do próprio grupo social. Então, de qualquer forma, tá, esse indivíduo, segundo Durkheim, ele se vê como que refém
desse meio social que ele vive, tá? Então, a coerção é a primeira característica do fato social. A segunda característica, de acordo com a Cristina Costa, é que os fatos sociais, eles atuam sobre os indivíduos independentemente das suas vontades. Então, esse é um dado, aliás, bastante interessante. Se a gente pensar esse item 2 com o primeiro, tá, a ideia de coerção social, nós vamos pensar o seguinte, que todos nós, inclusive eu, tá, aqui o locutor que vos fala, todos nós somos capazes até de tecer algumas críticas a certos padrões de comportamento. Até aí, tudo bem, isso nós vamos ouvir um monte de coisas em função de nossas críticas. Agora, não somos capazes de criticar todos os padrões de comportamento, porque tem vários deles que nós adotamos e nem percebemos isso, tá? Todos nós adotamos, alguns conseguimos ter um senso crítico a respeito deles, outros a gente nem consegue ter esse senso crítico. Tá? Novamente, é o caso do uso do homem não poder usar uma saia. Né? Quer dizer, por mais que... vamos colocar o seguinte, eu posso até como professor dar o exemplo, agora eu não perdi meu juízo de um dia sair de casa usando saias, para pegar a saia da minha esposa e usar. Isso aí não existe simplesmente. Eu adoto esse ponto, tá? Como todos os outros homens vão fazer. Né? Então não há como. E por fim, tá? O terceiro item que trata o fato social, tá? É aquilo que o autor chama de generalidade, ou seja, esses fatos sociais eles se repetem em todos os indivíduos indistintamente. Tá? Então, essas são características. E essas características do fato social, elas são tão fortes que há um estudo muito famoso do Durkheim, que é citado no texto da Cristina Costa, que é um livro dele cujo título é O Suicídio. Ora, todas as pessoas, até aquele momento, sempre colocavam o seguinte: o suicídio, por mais drástica que seja essa atitude de uma pessoa, ela dar fim à sua própria vida, ele é sempre uma decisão individual. Tá? E aí o que Durkheim apresenta no seu estudo? Tá? Que esse suicídio ele está preso às condições, a determinadas leis sociais. Tá? É interessantíssimo esse aspecto, ou seja, até o suicida ele está preso à forma de organização social a qual ele se vincula. Bom, se esse é o primeiro bloco, a gente chega no segundo, que é uma forma bem mais simples, que tem a ver com a ideia da própria coesão. Agora não é coerção, é coesão, a união social, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Tá? O que é solidariedade mecânica? É aquilo tudo que diz respeito ao indivíduo, ao seu círculo mais íntimo, família, religião, tradição, costumes, tudo aquilo que torna o grupo social, o grupo unido, tá? Faz com que as pessoas pertençam, tenham esse sentimento de pertencimento. Lógico, sempre sem esquecer da ideia do fato social e da coerção. E, por fim, a solidariedade orgânica, na medida que esse pertencimento ele escapa do nosso mundo cotidiano, do nosso mundo mais íntimo, e cai naquilo que nós poderíamos chamar de sociedade civil. Então, a solidariedade mecânica envolve nossa família, nossos amigos, nossos costumes. A solidariedade orgânica envolve o nosso país, as pessoas, a sociedade brasileira, por exemplo. E aí são formas que esses grupos sociais se mantêm unidos. Com isso eu encerro nossa videoaula. Muito obrigado e até uma próxima.